Quais são os lugares da Bíblia que tem a relação com o corpo, a importância do corpo, a importância de cuidar do corpo, a relação corpo, mente e espírito, a unidade disso e o quanto que isso é importante cuidar do corpo, porque basicamente, né, onde você mora? Você não mora em Campinas, você não mora em Goiânia, você mora dentro de você, De você né? mesmo, exatamente. Você mora dentro do teu corpo e tal. Olha, desde o Antigo Testamento você vê uma preocupação muito grande com o corpo. A Bíblia traz as leis de alimentação, o que você deve comer, o que você não deve comer, como é que você deve construir uma casa, a higiene do corpo, está tudo prescrito no Antigo Testamento. Sim. Quando você chega na época do Novo Testamento, você tem uma sistematização disso aplicando a própria vida cristã. Já falei de Corinto, onde Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele compara a própria santificação, a jornada da fé com a corrida dos estádios. Nós podemos voltar depois a esses textos aqui. Sim. Ele fala da coroa. Olha a escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, do fim, do juízo final. E Paulo fala demais da palavra coroa. Você tem 3 palavras para coroa em grego. Você tem a palavra Daphne, que também era um nome tanto para coroa como para a deusa Daphne, que era justamente aquela coroa de louros, que eles pegavam, que os romanos vão chamar de louro. A minha esposa chama Laura. Laura significa aquela que recebeu uma coroa, de onde vem o nome laureado, que era uma coroa de louros, é a Daphne, é aquela coroa específica. Você tinha Stéphanos, que é uma palavra mais generalizada para coroa, mas, por exemplo, quando a Daphne, a coroa de louros, era transformada numa coroa de ouro, era aí Stéphanos, e você tem Diadema, que era aquela coroa mais simples, de cunho mais religioso. Ali em Corinto, Paulo está falando daqueles que correm para ganhar uma Daphne, eles vão ganhar uma Daphne que pode se corromper, porque era de louro, quanto tempo ia durar aquilo ali? Certo. Nós, porém, que estamos buscando uma coroa maior, incorruptível, temos que nos esforçar muito mais do que o pessoal do esporte. Se eu traduzir isso para a linguagem de hoje, você falou do Neymar, né? É como se Paulo falou o seguinte, olha, se o Neymar se dedica tanto ao esporte, esmurrando o corpo dele lá, correndo, vencendo cãibra, levantando da cama de madrugada, porque o treinador não é uma avó. Olha, vamos aí, quando tá no clube ali, Sim. Quantas vezes, é muito simples para a gente ver o futebol aqui, mas a gente não imagina quantos ensaios, a gente pensa que é só talento puro, mas o talento sem o treinamento, sem a rigidez da constância, não resolve nada. Então, rapaz, o camarada conseguiu bater a bola no peito e deu uma... Que golaço! Aí vem o Galvão Bueno falando lá, só que aquilo ali, ele ficou treinando 30, 40 vezes ou até mais nos treinos. Eu imagino até que o treino de futebol é a coisa mais chata que tem para o torcedor assistir. Eu imagino que o torcedor, a coisa mais chata é assistir um treino, porque é só jogada repetida, repetida e repetida, repetida até alcançar a perfeição, os gritos do técnico, aquela coisa toda. Então Paulo falou, poxa, se eles fazem tudo isso por uma taça de Copa do Mundo, uma taça da Libertadores, por que nós não devemos fazer muito mais por uma taça superior que Deus vai nos dar? E Paulo tem outras passagens também que ele fala dessa comparação do corpo, ele fala assim, que nós devemos cuidar do nosso corpo, e uma coisa curiosa, quando você vai em Tessalonicenses, Paulo fala o seguinte, mantendo íntegros a nossa parte espiritual, a nossa parte mental e a nossa parte física. E a palavra íntegros, que está ali no grego, significa unificados sem divisão alguma. Quem criou essa ideia de que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito foi Platão. Tá bom. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia é uma coisa só. Por isso que Santo Tomás de Aquino, quando foi traduzir a perspectiva cristã, ele nos chamou de indivíduos. O que significa a palavra indivíduos? Não dividido por 2. Não. Duo, não dividido por 2. Ou seja, nós somos um só. Então não tem a sua parte física, a sua parte espiritual e a sua parte intelectual. As 3 estão unidas como um sistema integrado. Afetou uma, afetou tudo. Sabe que negócio assim, mexeu com uma, mexeu com todas? Exato. Isso aplica também ao corpo. Se você não estiver bem emocionalmente, você pode ser o melhor atleta. Quantos atletas
Até já sei onde você vai chegar, né? acabam com a vida dele, depois que sai, o camarada ou engorda demais, ou fica flácido demais. Esse camarada era um desportista, hoje o camarada tá desse tamanho, começa a usar drogas e tudo mais, porque a mente dele não estava pronta para aposentadoria. A espiritualidade, quantos aproveitam o período do auge, da fama, e ao invés de poupar as suas finanças e tudo mais, gasta com mulher, bebida e tudo mais, e vida promíscua e tudo mais, até o dia que a conta chega. Não adianta exercitar só uma parte do corpo, tem que exercitar tudo. Muito bom. Excelente. Integridade, indivíduo... E integridade, que não se separa. Que não se separa. Ô Rodrigo, já pegando aqui um gancho do que você está dizendo. Qual que você acha que é a parte, ou quais são as partes da Bíblia que são mal interpretadas? E por quê? Porque assim, ó, traduz assim, ó, a pessoa quando ela lê o texto, desde a hora que ela pega, ela lê um texto. Então ela já lê com uma crença. Ela tem um código de valores, um código de crenças, ela tem credos que ela carrega, que foi ensinado para ela. Aí ela lê. Quando ela lê, já tem uma parte que já lê com seu filtro, tem outra parte que talvez não entenda a palavra. E aí já vai colocando o filtro, né? Porque é um input, processamento, exatamente, output. E aí a saída é uma saída que tá junto com o texto mais o processamento. Quais são as partes que você reconhece que são mais mal interpretadas no texto? Tem muitas delas. Mas eu vou dar alguns exemplos. Vou tentar dar os meus exemplos dentro da área de saúde, e de esporte e tudo mais. Sabe por quê? Porque eu te fiz essa pergunta, você falou de indivíduo, integridade, corpo e alma e espírito, né? Exatamente. Paulo fala assim, mantendo íntegros o vosso corpo, alma e espírito, até a vinda de Jesus. Essa é uma passagem, por exemplo, que as pessoas entendem errado. Quando Paulo fala corpo, alma e espírito, pensa que Paulo está falando daquela forma tricotômica de Platão. E não é. Não é, tanto é que ele fala mantendo íntegros. O senhor está falando das três coisas juntas, inseparáveis. Jesus falou certa vez, o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca é que contamina o homem. Muitas pessoas pensam que com essa fala, Jesus estava falando, a gente pode comer o que quiser, pode beber o que quiser, que não tem problema. E quando falam isso para mim, eu falo assim, então tá bom, eu vou te trazer rato, você come? Você come barata? Não. Jesus não falou que o que sai, o que entra pela boca não contamina o homem? Certo. Então por que você está tão preocupado de comer? As pessoas que interpretam esse texto assim, porque eu, por exemplo, eu tenho uma certa dieta que eu venho da Bíblia. Que depois eu gostaria que você falasse, tá? Essas leis da alimentação aqui. Eu não como carne de porco, por exemplo. É isso aí que eu não como carne de porco. Não, Jesus aboliu isso. Jesus falou na Bíblia que o que entra pela boca não contamina o homem. O que sai da boca é que contamina o homem. Então tá bom. Você acredita nisso piamente, desse jeito que você está lendo, com esse viés? Então eu vou levar você para comer uma comida de rua na Índia. Sabe aquelas comidas de rua de Índia, que até o avestruz vomita? A gente vê assim, então você vai comer aquilo ali. Jesus, o que entra pela boca não contamina o homem. Paulo diz, comer de tudo que sai do mercado, do açougue, sem perguntar a procedência. Então tá, então eu não preciso mais ficar preocupado se o açougue é controlado pela vigilância sanitária. Certo. Tá vendo que é uma distorção. Exato. Em ambos os casos, apenas à guisa de ilustração, que Jesus quis falar que o que entra pela boca não contamina o homem, é que os judeus tinham, também na época dele, um exagero com algumas leis que Deus deu. Você sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Então, Deus falava para lavar as mãos, a purificação do corpo, só que os judeus na época de Herodes começaram a colocar uma série de coisas que Deus não pediu. Por exemplo, as coisas só podiam ser servidas em talhas de pedra para a purificação. Deus não falou nada disso no Antigo Testamento. E você tinha que fazer a lavagem cerimonial das mãos para você comer. Só que eles ficavam lavando e mostrando o orgulho, né? E Jesus um dia não seguiu aquele cerimonial todo. Não seguiu aquele cerimonial todo. É como se eu tivesse regras de etiqueta práticas, como o de Gloria Calil. Eu gosto demais daquela mulher, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas ela é uma mulher fina, que ela conhece as regras de etiqueta, mas ela é prática.
E quando ela ensina, você vê lógica no que ela está ensinando. Aham. Mas eu pego as regras da Glorinha Calil, que na verdade não são dela, ela só está reproduzindo. Eu pego aquilo que ela ensinou sobre regras de etiqueta e exagero tanto, que eu coloco ritos até para beber essa água com você aqui e tudo mais. Falei assim, pô, cara, tá chato, não vou te chamar nem para comer na minha casa. Sim. Então, e tá muito arrogante, sabe? Eu sou diferente. Então Jesus falou assim, olha, para com isso. O que entra pela boca não contamina o homem, é o que sai dela. Vocês estão mais impuros com o que vocês falam do que com aquilo que vocês estão comendo. Certo. Jesus não falou distintamente poder comer de tudo. Entendi. Então a gente tem que ter essa dosagem. Uma das maneiras que eu acho que ajudam a Bíblia a ser bem compreendida, aí vem a área da arqueologia, é colocar a Bíblia dentro do seu contexto. Olha o versículo que você citou aí de Paulo em Coríntios, quando eu coloquei dentro da comunidade de Corinto, da cidade de Corinto, como é que eles fazem mais sentido. Eu vou até explicar um texto de Corinto para você. Tá. Paulo falou que a gente deveria comer tudo que vem do açougue, ele está falando de Corinto, e o grande problema ali era a carne sacrificada a ídolos. Ídolos, porque nesses jogos istmos que eu falei com você, havia festivais religiosos atrelados, não era separada a coisa. O festival estava atrelado ali. Então, vinha muita gente que doava carnes de carneiro, eram os carneiros que eram sacrificados a Poseidon, carneiros ou bois. Eles sacrificavam esses bois e carneiros a Poseidon, a Dioniso, o deus do vinho. Então todos os sacerdotes, os curetes, recebiam aqueles carneiros. Mas nem todos eram sacrificados e sobrava muito carneiro. E todo mundo sabia que o templo fazia. Ele pegava aquela carne de carneiro que foi oferecida ao deus e o próprio templo colocava aquela carne ou o que sobrava dela para ser vendida no açougue. Então, no açougue, a pessoa estava comprando uma carne de carneiro ali, mas o açougue podia estar vendendo a carne, que era a carne que foi sacrificada a Dioniso. Certo. Que havia uma questão religiosa também. O templo passava a carne pro açougue, o açougue vendia, dava pro templo a parte do templo. Como hoje, você vai ver faz um merchan aqui de um produto para academia, tá certo? Eles te dão um valor pelo merchan e eles também ganham na venda. Sim. Seria mais ou menos isso. Aí os judeus tinham aquele dilema, a gente pode continuar comprando a carne do açougue ou não? Naquela época, não havia a lei kasherut que tem hoje, que o rabino tem que ficar fiscalizando. Os judeus tinham uma dieta mais próxima de Moisés. É porque depois do segundo século em diante, quando você tem o Rabino Akiva, você vai reconstruir um novo tipo de judaísmo talmúdico, que ele fala que ele baseia em tradições orais, que vem desde a época de Jesus, é verdade, mas nós não podemos saber tudo, que algumas práticas rabínicas são posteriores à época bíblica. Você está entendendo? Então, na época bíblica não tinha esse negócio que o judeu só come de um açougue kasher. Não existia isso, que o judeu tinha que andar de preto, usar chapéu na cabeça, não tinha esses detalhes. Sim. Outros tinham, o talit existia na época de Jesus, então tem que saber o que era e o que não era da época. Então os judeus comiam a carne ali do açougue, mas e se eles estavam comendo uma carne sacrificada a ídolos? Os cristãos herdaram esse debate. Aí Paulo falou, gente, se você não come uma carne sacrificada a um ídolo, porque você acha que essa carne tem alguma coisa, porque foi sacrificada ao ídolo, você está dando ao ídolo um poder que ele não tem. Você está entendendo? Traduzindo para hoje. Se você tem um pó aqui para academia desses... Creatina. Vamos supor que tem uma creatina da marca X. Tá. Aí alguém descobriu que o dono da marca da creatina, sabe, o que fundou a marca creatina, que ele oferecia aquilo para demônios. Nossa, então não use a creatina X, porque lá atrás isso é maldito, trazer maldição à sua casa. Paulo diria assim, gente, vocês estão dando mais importância ao demônio do que ele tem. Você acha que ele tem um poder para agora amaldiçoar a sua casa só porque você comprou esse negócio aqui sem saber que era dele? Nem era dele, que alguém ofereceu? Bobagem isso. Tá. Por outro lado, Paulo também teve a sensibilidade de... Em percebendo que a coisa estava trazendo polêmica e divisão na igreja, Paulo falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu não acho que tem problema nenhum comer carne sacrificada a ídolos, mas se isso vai servir de tropeço para o meu irmão, não vamos comer. E teve uma decisão tomada em Jerusalém que os cristãos não deveriam comer carne de animais sufocados, nem comer sangue,
nem carne de animais sacrificados a ídolos. E Paulo, de maneira muito humilde, mesmo que ele tivesse uma posição particular diferente, ele acatou pelo bem de todos. Então também é uma sensibilidade de Paulo de saber o que eu devo evitar. Sabe aquela frase de Cícero, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade? Vai causar uma polêmica? Então é melhor não. Vamos focar naquilo que interessa. Então você considera